Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para orar por você, para entregar para você neste momento especial. Eu quero falar para você neste momento sobre uma passagem da Bíblia que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 11. Mas antes disso, quero pedir para você, se não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe sempre o seu joinha. Eu diariamente tenho trazido aqui mensagens, orações e quero orar por você. É importante que você participe conosco, que você interaja aí, isso mesmo. E assim, tanto iremos estar aqui firmes, trazendo a palavra de Deus, orando, como também outras pessoas irão ser alcançadas. No livro de Ezequiel 18, versículo 28, capítulo 28, versículo 11, fala a respeito, meus irmãos, sobre o rei de Tiro. Quem era Tiro? Tiro, meus irmãos, era uma cidade, tipo de ilha, onde ficavam, meus irmãos, no Oriente, próximo a Israel, entre Israel e a Samaria, no mar. Esta cidade, meus irmãos, era tipo um porto, onde, meus irmãos, um porto comercial, era a cidade de Tiro, onde, meus irmãos, todas as embarcações passavam ali por aquela cidade. Assim, meus irmãos, trazendo uma grande riqueza para aquela cidade. Isso, e um comércio fortíssimo, tanto, meus irmãos, de importação como de exportação. Tanto, meus irmãos, eles importavam, como também eles exportavam. E o que acontecia, meus irmãos? Tiro prosperou de uma forma poderosa. O rei de Tiro, ele, meus irmãos, começou a se sentir-se um deus. O rei de Tiro, ele começou a se sentir-se um deus. E assim, meus irmãos, trazendo grandes consequências, tanto para ele, como também para aquela cidade. E a Bíblia, meus irmãos, diz que assim trouxe consequências para aquela cidade. O Senhor, meus irmãos, se entristeceu e abominou ao rei de Tiro. Quando eles, meus irmãos, a invasão e a queda de Jerusalém, pela invasão da Babilônia, onde Jerusalém foi sitiada, eles, meus irmãos, se orgulharam, eles, meus irmãos, se envaideceram. O rei de Tiro se sentia-se um Deus maior ou até mesmo acima do Senhor. E Deus, meus irmãos, chama o profeta Ezequiel para profetizar contra Tiro, inclusive contra o rei, que da mesma forma, meus irmãos, que Jerusalém caiu, Tiro iria cair, isso mesmo, o rei iria perecer, e ele iria saber que só existia um Deus todo-poderoso. Ele não era um Deus, ele era um homem, pecador e miserável. Olha o que diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Olha aí, ó, o próprio Deus, chama o profeta Ezequiel e lança uma profecia contra o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová,
Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafira, o diamante, a turquesa, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, num dia em que foste criado, foram preparados. E aqui, meus irmãos, o profeta, olhe bem, Ezequiel, pela palavra de Deus, compara, meus irmãos, o rei de Tiro ao próprio diabo, ao próprio Satanás. Por quê? Satanás, meus irmãos, ele era um anjo de luz, onde ele habitava, meus irmãos, no jardim do Senhor. Ele habitava, meus irmãos, no reino de Deus, nos céus. Ele estava, meus irmãos, próximo ao esplendor, onde tinha toda honra e toda glória. Aqui, meus irmãos, está sendo feita uma comparação a Tiro, ao rei de Tiro, desta cidade, deste porto comercial, ao diabo. Por quê? Porque do mesmo jeito que o diabo ele teve tudo, ele, meus irmãos, cresceu em honra, poder, glória, ele tinha tudo, assim era o rei de Tiro. Ele cresceu, ele prosperou, a cidade, meus irmãos, cresceu mais do que nunca. Havia grande prosperidade, riqueza, minerais, ouro, prata, tudo que você possa imaginar. Agora, quando, meus irmãos, o próprio Senhor faz esta comparação de Tiro, o rei de Tiro, a Satanás, é que do mesmo jeito que o orgulho tomou conta de Satanás, pecou contra Deus, se rebelou contra o Senhor, achou que era Deus, que era o Senhor, assim, meus irmãos, foi Tiro. Assim foi o rei de Tiro. O fato de Tiro crescer, prosperar, o orgulho tomou conta do seu coração, de tal forma que ele, meus irmãos, dizia: eu sou um Deus, eu sou todo-poderoso. Ele se sentia-se acima de todas as coisas. O orgulho, a soberba era imensa sobre o seu coração. E a profecia, meus irmãos, aqui, é que do mesmo jeito que Satanás caiu, assim, meus irmãos, o rei de Tiro, ele iria cair. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 14, olhe para você ver. Tu eras querubim ungido para proteger e estabelecer no nome santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. No meio das pedras afogueadas, andava. Quem era o querubim ungido para proteger isso mesmo? O santuário de Deus. Era Satanás, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, era o querubim ungido do Senhor. Agora, o diabo, meus irmãos, ele se recebeu poder, honra, isso mesmo. Glória que vinha do próprio Senhor, e dele, meus irmãos, saber que ele tinha um Deus que estava acima dele ser humilde e temente, Satanás se rebelou contra Deus, querendo ser Deus ou estar acima do Senhor. Assim, meus irmãos, foi a queda do diabo. O rei de Tiro, meus irmãos, a mesma coisa. Pelo fato da cidade de Tiro ser um porto comercial, onde, meus irmãos, havia muitas riquezas, abundância e grande prosperidade, Tiro se sentia, meus irmãos, um Deus. E assim culminou na sua queda e na sua desgraça. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um mundo
onde, meus irmãos, o orgulho tem tomado conta do coração das pessoas. A vaidade, as pessoas, meus irmãos, cada vez mais que elas prosperam, ou que elas se dão bem, ou, meus irmãos, que as coisas estão indo bem, geralmente, meus irmãos, o ser humano ele tende a se orgulhar, se sentir-se grande, vaidoso, soberbo, isso mesmo. E assim, meus irmãos, é um pecado que distancia o homem de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele, lá em 1 Pedro 5, versículo 5, 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor, meus irmãos, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. O Senhor, meus irmãos, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que o Senhor, meus irmãos, ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar, meus irmãos, que nós devemos nunca deixar que o nosso coração se exalte, se orgulhe de nada. Que venhamos, meus irmãos, ser humildes, simples na presença de Deus. Que venhamos, meus irmãos, reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Sejam, meus irmãos, os momentos difíceis, como também nos momentos bons. Não deixar, meus irmãos, que nada neste mundo, nada tome conta dos nossos corações, mas que venhamos seguir a nossa vida com humildade, com temor, com reverência e obediência. Foi a ruína, meus irmãos, da cidade de Tiro. Quando ele viu, meus irmãos, a queda de Jerusalém, ele se ensoberbeceu. Quando ele viu, meus irmãos, a prosperidade reinar sobre a sua cidade, riquezas, a glória terrena ali sobre ele, meus irmãos, se sentia-se um Deus e dizia: eu sou um Deus. Olha a riqueza, a prosperidade. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão, meus irmãos, idolatrando, estão orgulhosas, soberbas, isso mesmo. Querem, meus irmãos, muitas vezes falam até no nome de Deus, mas o coração dela está distante de Deus. Está, meus irmãos, orgulhoso, distante dos princípios de Deus. Deus, ele te chama para o arrependimento, que você se humilhe, que você reconheça que é um Deus único nos céus, que nós somos pecadores, que nós, meus irmãos, tudo na nossa vida é a graça dele, e que é preciso que nós sejamos obedientes, tementes, que nós venhamos respeitar o Senhor e temer a sua palavra, e saber, meus irmãos, que ele é um Deus justo e que faz juízo sobre a terra. Da mesma forma, meus irmãos, que foi a queda de Tiro, foi a vergonha, meus irmãos, e a ruína do rei de Tiro, pela soberba, onde, meus irmãos, ele se sentia-se que ele era o que não era, onde, meus irmãos, o próprio Deus comparou Tiro a Satanás, quando se orgulhou e quis estar acima de Deus. Satanás era o querubim ungido, onde ele tinha tudo que você possa imaginar. Abaixo de Deus, ele tinha tudo que você possa imaginar. Mas Deus encontrou a iniquidade no seu coração. O Senhor encontrou a iniquidade no coração de Satanás, onde, meus irmãos, veio a sua queda. Daí veio a queda de Satanás. E ele, meus irmãos, arrasta 1/3 dos anjos dos céus. E aí, meus irmãos, foi feito o inferno, o lago de fogo, para ser o cativeiro de Satanás, dele e de todos os seus demônios. É preciso, meus irmãos, que venhamos ser humildes, santos. Por mais, meus irmãos, que em algum momento da sua vida, ou que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, seja humilde, chore e se humilhe na presença de Deus. Deixe que o orgulho e que a soberba, que nada entre no seu coração. Amém? Não deixe que os aplausos, não deixe que nada deste mundo tome conta do seu coração, porque isso entristece a Deus, ao Senhor.
Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Deus, eu oro agora, neste momento. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham. Eu oro, meu Deus, por cada um que está nos ouvindo neste momento. Ó Espírito Santo, manifeste o seu poder, salvando, perdoando, restaurando vidas. Meu Deus, cura agora esta pessoa, liberta, nos dá um coração santo e puro, que possamos crescer, Senhor, todos os dias, Senhor, em temor, humildade, obediência, que o Senhor possa nos ajudar em todos os nossos caminhos, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo o mal, que o Senhor possa nos dar um coração santo, humilde, e que possamos te reconhecer em todos os nossos caminhos, te servir em obediência e em temor. Eu oro por esta casa, por esta pessoa que nos ouve agora neste momento. Vai à frente, Senhor, cuidando, guiando e protegendo esta pessoa. Eu oro, eu abençoo ela em nome de Jesus. Seja abençoado aí pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Aleluia.